porque foi bem assim. Mas é isso, foi muito bom. Foi maravilhoso. Não tem que falar. Cada dinâmica guiada pelo Espírito, tenho certeza, mesmo que seja ela mais boa possível ou mais tremenda possível. E mesmo as brincadeiras, não fugiram. Eu espero que cada um tenha sintetizado de cada ação sua naquele Mas é isso, é maravilhoso. O prato do filho, mas não deixe só chegar até o fim, porque senão a pessoa vai fugir. Glória a Deus, palmas para ela. Eu pedi no próximo, tá? Vai, vamos meninos aqui, nenhuma veio, por favor, uma corajosa. Uma só. Uma só. Vem, Nicole. Conta pra nós, o que foi o Freedom pra você? Para de expectativa e como foi? Ai, gente. Eu fico com muita expectativa, eu adoro estar com meus amigos, mas foi muito mais do que só prender o Matheus na árvore, ou só brincadeira. Foi realmente um mover de Deus, assim. O Espírito Santo fala muito com a gente em vários momentos, né? Mas o mais foi na fogueira, porque, surreal, você estava caindo de sono 2 da manhã, você ia dormir, mas o Espírito Santo estava lá. Foi muito especial, foi emocionante mesmo. A chama muito acesa. Isso. Glória a Deus. Salve É a última, então, vamos lá. Conta pra gente o que foi o teu. Então, não teve um momento específico, né, que me tocou. Tudo foi bastante aberto, né, e me ministrou bastante no meu coração do que é realmente o verdadeiro evangelho, né, do qual a gente faz tão pouco, sabe? E embora a gente faz o evento, o Freedom e tudo para tentar entender quão grande é esse evangelho, sabe? E, cara, enquanto a gente estava lá adorando, enquanto a gente estava buscando, tinha gente que estava realmente morrendo por causa do nome de Jesus, por amor. E sabe, é engraçado a gente pensar dessa forma, porque imagina quantas pessoas morreram para que hoje em dia a gente soubesse desse amor, sabe? Que a gente vivesse essas coisas. E Deus ministrou bastante isso em mim, que o Evangelho é mais que a gente vir no sábado, ou na quarta, ou no domingo para a igreja, mas é falar do amor dele. Tem muita coisa que eu queria falar, mas queria poupar tempo. É isso. Bom, gente, eu tô assim também, tô baqueado, não sei a palavra certa, extasiado com esse retiro. Quem consegue trazer um copo de água para mim? E a minha expectativa para esse retiro foi muito mais do que cumprida. Deus fez muito mais, cara, muito mais do que eu podia imaginar. Foi bênção, cara, ver cada um de vocês lá se derramando e conhecendo esse amor e essa presença de Deus é maravilhoso. E eu queria te perguntar, pensando nessa semana que passou do Freedom, como você está agora? Se você pudesse medir um termômetro entre você sábado passado para sábado de agora, não precisa responder, mas está mais quente ou está mais frio? 1000 graus. Obrigado. Salve de palmas. Enfim, como está o teu termômetro hoje? É isso que eu ia te perguntar. O nome do nosso termômetro era Freedom. Tem alguém que se sente
livre, liberto depois desse final de semana? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Para quem não dormiu na pregação do Paulo no domingo, que eu vi uns rostinhos, nossa, o Paulo falou justamente sobre isso, né? De que existem dois tipos de liberdade. E eu creio que você pode experimentar nesse final de semana a liberdade verdadeira, que é a liberdade com Deus. A liberdade que vem com o Espírito. A liberdade de viver guiado pelo Espírito. Não a liberdade que o mundo oferece. Eu não vou pregar de novo para perguntar. Eu só estou resumindo, que vai ser importante para o estudo. Mas, que tipo de liberdade você viveu essa semana? Você viveu o freedom ou liberty? Eu falo para os... O freedom, a verdadeira liberdade que você tem em Cristo, ou a liberdade que o mundo prega, que na verdade é mais uma prisão? Bom, a Bíblia traz uma história bem interessante sobre um povo que foi livre do cativeiro e da escravidão. Alguém tem um palpite de povo esse? Vamos lá. Um povo que foi liberto. Israelitas, boa. Mas eles tinham um nome antes de se chamar israelitas, mas não está errado. Os hebreus. Antes de eu continuar, eu quero orar com vocês, tá bom? Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, os meus filhos, eis aqui, Senhor Pai, usa a minha boca, Senhor Deus. Não seja eu falando, mas que seja o Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui cada um, Deus. Pai, o Senhor tem falado com eles durante a semana, durante esse dia, Pai. Que em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, venha complementar aquilo que já tem sido falado aos corações, Senhor Deus. Que o Senhor abra os olhos, que o Senhor abra, Senhor Deus, a sua mente, Pai, para entender a mensagem, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então, chutaram certo aqui os hebreus. E vocês conhecem a história de Moisés? Vamos lá, levanta a mão, quero fazer uma estatística. Quem conhece a história de Moisés? Não, boa parte conhece a história de Moisés. Vamos lá, eu vou fazer um quiz aqui rapidinho. Um quiz forte, tá? Em quantos meses Moisés está colocado no cestinho de junco? Não vou dar opção. Não vou dar opção. Hã? Quem falou o quê? Ninguém viu alguma coisa? Hã? Não, eu não sei, eu perguntei para todo mundo. Vamos lá. 3? Boa, Arthur. 3 meses. Só para dar uma quebrada no chão. Mas a história de Moisés, para quem não conhece, porque eu vi que não. Quem não conhece a história de Moisés? Levanta a mão. Não conhece a história de Moisés? Não conhece? Quem mais? Tá. Eu vou resumir rapidinho, tá? Vocês vão ficarem perdidos. A gente cantou hoje uma música que fala sobre o que a gente vai falar. Moisés, ele vem de uma descendência de um homem chamado Abraão, ao qual Deus deu uma promessa para esse cara, uma terra prometida, sobre um lugar preparado para ele. E não só para ele, mas para ele e toda a geração que ia vir para ele. Mas isso não era possível, porque o cara era infértil e idoso já. Então, Deus fez um milagre na vida dele e da esposa Sara e transformou esse cara, deu a ele um filho chamado Isaac. E Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó teve 12 filhos, eu não falo o nome de 12 filhos, mas um deles era José. Tá? Mas um deles era José. E José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como um escravo e foi vendido para o Egito. No Egito, Deus usou a vida desse cara e colocou ele na mais alta posição do governo do Egito, só depois do faraó. Então, tipo assim, era o presidente e, sei lá, o vice-presidente. Era ele, entendeu? E Deus levantou esse cara no meio do Egito e Deus usou ele e trouxe salvação para a geração de Abraão. Porque naquela época estava com muita fome, muita seca. E no Egito, graças a José, inspirado por Deus, o Egito vivia épocas de abastecimento de nutrientes. Então, a partir de José, Deus usou a sua vida para que todos os seus irmãos
fossem supridos e toda a geração de Abraão se espalhasse e se multiplicasse. E é aqui que começa a história de Moisés. O povo hebreu começou a multiplicar naquela terra. Muita gente, cada vez mais gente que os egípcios já. E aí, um rei, naquela época, assim, isso aqui não vai dar certo, eles são mais numerosos que a gente. Se um dia eles se aliarem com o nosso inimigo, a gente vai morrer. Então eles começaram a escravizar o povo hebreu. E passaram-se alguns anos e o povo foi aumentando, crescendo, mas continuavam escravizados e cativos no Egito. Eram tantos, que... Opa, perdi. Tantos que, na época, o faraó disse assim, não dá mais, a gente tem que acabar, eles estão se multiplicando que nem praga, a gente precisa acabar com eles. Vou mandar uma ordem, uma lei, que todo menino, todo descendente de hebreu, se for menino, vai ser morto. A parteira tem que jogar e no rio. Mas as parteiras não fizeram o trabalho deles. Falaram, não, a gente não vai fazer isso. Então trouxeram uma outra ordem que se achasse qualquer menino nascido, ia ser morto. E Moisés nasceu nesse contexto. Nasceu foragido, nasceu já sendo perseguido. Nasceu, o seu primeiro suspiro, o seu respiro, seus primeiros choros já foi sobre uma circunstância de tipo, ele pode ser morto a qualquer momento. Se eu visse o choro, alguém podia denunciar, alguém podia falar, tem um neném que nasceu aqui, se ele for menino, ele ia ser morto. E eles conseguiram guardar o segredo por 3 meses. E depois já não estava sendo mais possível. Você sabe que é criança. A criança começa a chorar mais, começa a gritar mais, é difícil esconder. A criança fica, ela não vai! É o que ela está falando, mas ela está chorando. Então, por 3 meses. E aí, Joquebede, mãe de Moisés, disse, não, eu preciso salvar a vida do meu filho. Então ela prepara um cestinho com bicho, com junco, coloca no juguinho e deixa ele. A mãe talvez não sabia para onde ele ia, para o que seria com ele, e Miriam, a irmã dele, foi seguindo ele pelo caminho. Vou resumindo a história, tá? Estou dando contexto e dando a história aqui. Então, vocês vão prestar atenção nessa história. Então, Moisés estava no cestinho do rio. E aí, a princesa, filha do faraó, estava tomando banho. E ela olha aquele cestinho lá e vê uma criança. Resolve adotar essa criança. E pela graça de Deus ainda, Miriam, que estava de perto, falou assim, se você quiser, eu conheço alguém que pode amamentar essa criança. E Moisés ainda pôde ser cuidado pela mãe por um bom tempo na sua infância. A princesa sabia que ele era hebreu, mas mesmo assim cuidou dele. Moisés sabia que ele era hebreu e viveu no palácio depois disso, por um bom tempo. Só que chegou um momento que Moisés viu o sofrimento, ele viu o trabalho árduo do povo, ele viu pessoas prejudicando seus irmãos, a Bíblia diz, e ele foi resolver com o egípcio, o malfeitor, e acabou matando esse cara. Ele matou esse cara e escondeu o corpo. Só que, passou um tempo, a fofoca se espalhou de que Moisés tinha matado um egípcio. E Moisés fugiu com medo e foi para longe. Chegou numa terra chamada Midian, e lá ele casou, lá ele teve filhos, e ele pastoreava ovelhas. Nessa mesma terra onde ele pastoreava ovelhas, Deus chamou ele para libertar o povo do Egito. Através de uma sarça ardente, Deus falou com ele. E foi o primeiro momento que Moisés teve um encontro verdadeiro com Deus. Foi com a sarça que pegava fogo e não se consumia. E desde aquele dia, o Senhor falava com Deus. O Senhor falava com Moisés, audivelmente, face a face. Onde eu quero chegar com tudo isso? Porque Moisés foi escolhido, usado por Deus, para libertar o povo de Egito. Todo mundo conhece a história das 10 pragas, ela é mais famosa. Né? As 10 pragas, tem novela na Record. Né? Mas Moisés foi usado para libertar o povo. E não pela própria força, mas foi Deus. Foi Deus que mandou as primeiras pragas e as últimas pragas. E assim o povo foi liberto. Alguém sabe me dizer qual foi a última praga? Fala mais alto. A morte dos primogênitos. Essa foi a última praga que Deus lançou sobre o Egito. Então, eu
Então, esse é só o resumo da história de Moisés. Pegaram? Quem não sabia, entenderam a história? Tem muito mais coisa, profundidade. Leia a Bíblia. Tem 18 capítulos para você ler e você vai entender toda a história de Moisés. Enfim, o que eu quero que vocês entendam hoje é que todo o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento, onde tudo aponta para Jesus. Todas as coisas apontam para Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Sempre. Desde Apocalipse aponta para Cristo. Desde Gênesis aponta para Cristo. Todas as coisas. Então, quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê qualquer trecho da Bíblia, você tem que pensar onde Jesus está inserido nessa história. Tá bom? E eu quero que vocês fiquem com isso na mente, porque a gente vai se aprofundar um pouco mais. Tá bom? E eu vou dar até uns exemplos para vocês. Quer ver? Os feitos e alarmes realizados para avisar da liberdade que haveria de vir dos hebreus para o Egito. Né? Com pragas. Primeiro foi o mar em sangue, e o primeiro milagre de Jesus foi água em vinho. São semelhantes. Jesus não deu praga, deu milagre. Outra, essa eu vi essa semana, achei muito legal. A ascendência de Jesus, né? O parentesco de Jesus. O avô de Jesus era Jacó e seu pai José. Mesmo contexto que fez levar o povo hebreu para o Egito e ser liberto. Jesus nasce numa realidade onde os seus ascendentes, as pessoas que vieram antes dele, também traziam a mesma bagagem de nome, de significado, de liberdade. E foi isso que Jesus veio, trazer liberdade. O sacrifício de um cordeiro para que uma casa fosse livrada do anjo da morte e seu unigênito não morresse. O paralelo, o unigênito se sacrifica e o sangue dele nos livra e nos salva. E assim nós não morremos. Está vendo como as coisas assim? Está funcionando? Faz sentido para vocês? Balança a cabeça assim. Faz sentido, não faz sentido, você está maluco. Nada a ver, isso é loucura. Mas, porque eu estou dizendo que todas as coisas apontam para Jesus, nem que seja da mesma forma. Se você pegar Levítico, se você pegar Deuteronômio, que é um monte de lei, todas elas apontam para Jesus. Todas. Tá? Então, esse é o contexto que eu quero dar para vocês. Agora, se tudo aponta para Cristo, agora o que vem? A gente teve um retiro chamado Freedom, liberdade. E justamente o que eu quero trazer hoje para vocês nessa mensagem é o que vem depois que o povo foi liberto. Para onde o povo vai? Para onde esse povo que está desprezado vai? Eu quero que cresça, vamos lá. Para onde esse povo vai? Para o deserto. O que mais? Palpites. Isso. O objetivo não era o deserto, era a terra prometida. E agora que vocês são livres, libertos no nome de Jesus, o caminho é a terra prometida. A terra prometida. E a gente vai chegar lá, tá? Como a Bia disse, antes deles chegarem à terra prometida, eles passaram por um deserto. Vocês sabem qual é o maior deserto do mundo? Não é o Saara. Não é o Atacama. Sabe de quando? Hã? Não é conhece. Não. Antártica. Boa. Como é seu nome? Como é seu nome, irmão? Vamos? Não entendi. Davi? Parabéns, Davi. Então, gente. Vamos lá. O povo passou por um deserto. E para chegar no deserto, eles passaram pelo Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abriu. Essa passagem pelo deserto era para ser curtinha, cara. Ô Murilo, você consegue achar uma foto do deserto ali da região do Egito e de Israel? Pesquisa no Google trajeto do povo de Israel no mapa. Assim. Se achar, show de bola, você põe aqui pra gente. Mas essa passagem, cara, ela ia ser muito rápida. Assim, era coisa de semanas. E a galera estava na Terra Prometida. A Terra Prometida é hoje onde
se for ver lá no mapa, onde está Israel, assim, sabe? É toda aquela região, Canaã. Os cananeus moram em Canaã. Então, toda essa parte de Canaã era onde era a terra prometida de Deus para Abraão. Só que eu quero trazer alguns momentos que rolaram nesse deserto. Olha lá. Olha isso aí. Os caras saíram aqui do Egito. Olha lá. Eles atravessaram tudo isso, vieram para cá, subiram, deram uma volta. Se você for ver em Deuteronômio, eles dão várias voltas aqui, muitas voltas. E aí, até a parte lá em cima, tudo aquilo ali em cima é Canaã. E os caras demoraram, 40 anos para atravessar tudo isso. Mas eu vou te dizer o porquê. Tá? Nesse deserto, algumas coisas aconteceram. E eu quero que você reflita pensando, que você acabou de ser liberto e você é um herói, tá bom? Você viu todas as coisas, todas as pragas, você viu o mar vermelho se abrir. E entre os capítulos 15 e 18 dias, o povo hebreu começa a murmurar, dizendo: estamos sem água e estamos sem comida. Vocês acham que é válida essa afirmação deles? Vocês acham que estão com fome, com sede? É um bom argumento, vocês concordam comigo? É um meio deserto, está calor, eles não têm comida mesmo. Só que o porém é que Deus sabe dessas coisas. E Deus não ia deixar eles morrerem de fome, Só que eles começavam a murmurar, dizendo: que bom que seria se tivéssemos morrido no deserto pela mão do Senhor, no Egito, enquanto comíamos e bebíamos. Cara, pensa comigo. Vou traduzir agora de uma forma diferente. A gente estava no frio, beleza? E aí, Deus te pede para você largar um pecado, ou largar alguma coisa, que Ele te libertou nesse final de semana. Só que essa semana foi difícil, essa semana foi tensa. Só que você, cara, se sente liberto, você, como eu queria voltar ao tempo onde eu não sentia culpa daquele meu pecado. Como eu queria voltar naquele tempo onde eu estava morto. Tá vendo que ridículo que é falar esse tipo de coisa? Não faz sentido nenhum. Mas é justamente isso que os israelitas estavam falando assim: como eu queria ter morrido lá no Egito, com os egípcios, morrido lá, porque eu estou morrendo de fome. Mas a gente faz isso muitas das vezes. Sabe, Deus mostrou graça e misericórdia para o povo hebreu, mesmo eles murmurando e reclamando o tempo todo de água e de comida. Sabe como? Todo dia, todos os dias, são 14.600 dias. Pela manhã, do orvalho, havia o maná. Era como se fosse um grão de coentro branco que tinha sabor de pão de mel. Era o que está escrito na Bíblia. E eles pegavam isso todos os dias pela manhã. O Senhor sustentava eles todos os dias. Todos os dias, filho. Imagina você sair de casa e não tem comida em casa, porque você mora no deserto. Aí você chega assim: olha só, hoje tem pão. Você vai lá, prepara o pão, nossa, você come a primeira vez pão de mel, pão do céu, pão do céu, você come, que delícia. Aí no outro dia, é a mesma coisa. Foi a mesma coisa, por 40 anos. Foi só pão? Não foi só pão. Pela tarde, o Senhor enviava codornizes. Então, cara, não era só carboidrato, era proteína. Então, a galera tinha força, a galera tinha vigor para viver durante esse tempo. Deus pensou neles. Deus proveu para eles. Só que foi por graça e misericórdia, né? Imagina a pessoa ficar reclamando o tempo todo, assim: comida, eu queria ter morrido. Não, toma pão, toma comida, para você ver que eu estou por mim. Só que até o capítulo 18, gente, o povo, ele não conhecia Deus de verdade. Eles conheciam a história de Abraão, eles conheciam a história de Isaac, de Jacó, eles conheciam esse Deus que, através de Moisés, libertou eles. Então,
Cara, às vezes nós reclamamos muito porque nós não conhecemos quem é esse Deus. Porque nós não sabemos quem Ele é de verdade. Se a gente não sabe quem é de verdade, a gente saberia. Se eles soubessem que Deus é de verdade, eles não estariam reclamando. Eles estariam agradecendo por já não estar mais no Egito. E eles saberiam que só por Ele ser Deus, Ele não deixaria eles morrerem de fome ou de sede. Não deixaria. Sei lá, Deus poderia só tirar a fome deles. Enfim, Deus pode fazer de inúmeras maneiras. Mas eles precisavam aprender quem Deus era e o que Ele poderia fazer. E aí que entra o segundo ponto que acontece aqui. Nos próximos capítulos da saga de Êxodo, o Senhor começa a fazer uma aliança com o povo. O Senhor mostra para esse povo que vocês não são só mais uma galera que estava escravizada, que eu libertei vocês, agora vocês são meu povo. Existiam vários povos lá dentro, vários. Mas Deus disse, vocês são meu povo, eu escolhi vocês hebreus, eu escolhi vocês. Só que para vocês serem meus, eu preciso que vocês sejam diferentes dos outros povos. Os outros povos sacrificam bebês, os outros povos fazem coisas imorais com os animais, os outros povos fazem coisas que não me agradam e vocês não vão fazer isso. Então Deus criou leis, criou mandamentos para esse povo, para que Ele pudesse ter... Era uma aliança, era tipo assim, cara, eu vou estar com vocês se vocês estiverem comigo, e eu peço isso e eu vou estar com vocês o tempo todo. E Deus gerou essa aliança com o povo. Por que eu estou contando toda essa história? Porque chega um momento que o povo se prepara justamente para o momento da canção que a gente cantou hoje. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Em Êxodo 32, o Senhor, Ele se manifesta no Monte Sinai. O mapa não está mais ali, Murilo, se quiser colocar, deixar lá. O Senhor se manifesta no Monte Sinai. E Ele se manifesta, cara, com trovões, com vento impetuoso, bem naquele ponto ali, com estrondos, e as pessoas ouviam a voz do Senhor, cara. Era uma expressão da presença de Deus de uma forma assim, ó, que dava medo de morrer. Porque eles estavam vendo mais perto quem era esse Deus Todo-Poderoso. E esse medo não é um medo de tipo um Deus mau, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas é um Deus que é tão poderoso, é como se Deus fosse o sol. Você pode chegar perto do sol, meu Deus? Não. O que acontece se chegar perto do sol? Já era. Você viu o quê? Nada. A presença de Deus é justamente isso. Ela é tão forte e poderosa, tão geradora de poder, que só o fato de a gente chegar perto, ela nos consome. É assim que funciona a presença de Deus, não. Mas é assim que a gente pode relacionar com a presença de Deus. Desculpa, não é no 31, não, é no 19. Mas a partir do 19, o povo começa a receber essa aliança de Deus. E Moisés sobe para o Monte Sinai. Ele vai lá para o monte, cara, pensa trovões. Você já viu uma tempestade de granizo assim quando ela começa a chegar? Era muito mais forte, era muito mais densa. E Moisés sobe ao monte onde está essa tempestade. E lá nesse monte, o Senhor começa a dar mandamentos, começa a dar essas leis para que esse povo seja separado. Vocês estão me acompanhando? Não vai ser nesse tipo? Tá? Tenha paciência, tá bom? E cara, olha que loucura que acontece no meio do deserto. Tem uma tempestade rolando 40 dias lá no Monte Sinai. Está rolando 40 dias lá. Você acorda dia e noite e tem uma tempestade lá no Monte Sinai e Moisés está lá. 40 dias. Sabe o que o povo fez? O povo disse assim: ah não, Moisés morreu. Moisés, eu acho que ele não volta mais. Acho que ele foi e ficou.
a gente precisa resolver. Olha a ideia. Faz alguns deuses para nós adorarmos e a gente sair daqui. Faz sentido para vocês isso? Faz algum sentido? A presença de Deus, olha, a presença de Deus está aqui. Está aqui, está se manifestando em fogo, em glória, em tempestade, em som. E você chega para a cabeça e diz: não estou feliz com Deus, estou meio chateado, estou pensando nas outras coisas da vida aí. A presença de Deus está aqui, ela está aqui se manifestando. Não faz sentido, concorda comigo? A presença de Deus está ali. O povo hebreu olhava para o monte e tinha a presença de Deus lá. E eles, não, a gente precisa erguer um altar aqui para Deus, a gente tem que sair do deserto, Moisés morreu lá. Olha como a Bíblia traz, cara, eu vou ler para vocês. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres. Tirem a argola de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebeu as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, oferecendo um holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se sentou-se para comer e beber. Levantou-se para se divertir. Cara, pensa comigo, você está em Cafipe. Seguinte, eu vou fazer uma aliança com você. Eu não vou pegar nada que seu. E você não vai pegar nada que meu. Tá bom? Mas você que está propondo isso, não sou eu. Tá? Beleza? Beleza? O que foi? O que foi? Não, isso aqui não. Isso não pega. Não, isso aqui não. Isso não pega. Obrigado. É isso. Mas a aliança foi quebrada na hora. A aliança estava sendo formada, a aliança estava sendo gerada lá no Monte Sinai, Deus dando os mandamentos, assim, ó, o meu povo não pode fazer isso, o meu povo não pode criar ídolos para mim, e o povo vai lá e cria um ídolo. Sabe o que Deus fala? É instantâneo. Moisés nem chega a descer do monte. Ele olha e fala assim, ó, Moisés, vá, desça, porque o seu povo, já falou, nem meu povo, o seu povo, o povo que você tirou do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor ainda disse a Moisés: tenho visto esse povo e eis que o povo é teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Cara, Deus sentiu na hora, foi instantâneo. Deus sabe de todas as coisas. Deus estava gerando um compromisso com um povo e o povo quebrou na hora. Sabe, Moisés, mais para frente, ele clama a Deus, ele suplica: Senhor, não se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão. Desculpa. Por que se acende a tua ira contra o teu povo, tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Porque deixai que os egípcios digam: ele os tirou de lá com as más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia enquanto há este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra que tenho falado, e eu as darei a sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo.
Moisés voltou-se a descer do monte com as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas escritas de ambos os lados, e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpidos nas tábuas. Cara, então, olha que loucura. O povo tinha acabado de trair a Deus, mas Moisés disse: Senhor, por favor, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac, lembra-te de Jacó. Sabe, Deus mostra um argumento, um contraponto. Deus fala assim: o seu povo, Moisés. Deus fala assim, Moisés fala para Deus: o teu povo, Deus, é o teu povo. Moisés assim: não é eu, se me trouxe até aqui, não foi você, sabe, Deus? Moisés falava face a face com Deus. Ele fala assim: não, você me trouxe até aqui, você trouxe esse povo, é teu povo. Deus, Moisés disse: não, você tem um compromisso, eu tenho um compromisso. Mais para frente, Moisés dá uma bronca no povo, dá uma bronca. E sabe o que ele faz depois? Ele volta para o monte. Ele volta para o monte para ouvir tudo de novo. Enfim, o que eu quero dizer com isso para vocês? Será que você está honrando o compromisso que você fez com Deus nesse final de semana? Qual que você fez já na sua vida? Como está esse compromisso com o Senhor? Você disse coisas para ele esse final de semana. Você disse coisas que você não quer mais voltar a fazer, coisas que você largou, coisas que você disse: Senhor, eis-me aqui. Como está esse compromisso? Como que está? Às vezes você está ansioso, esperando uma resposta de Deus em alguma coisa, e você começa a agir da sua maneira, igual o povo. Você está esperando uma resposta de Deus, e só que Deus está demorando 40 dias. Você quer saber? Vou fazer do meu jeito, porque eu acho que eu estou certo. Você edifica com vontade. A gente zoa dos hebreus, mas a gente faz igual. A gente faz igual. Em Êxodo 33, mais para frente, a conversa com Moisés continua. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então, os filhos de Israel tiraram de si suas joias, desde o Monte Horeb em diante. Horeb. Monte Horeb está ali? Não está. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Enquanto Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna da nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Então Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se já alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é o teu povo. E Deus respondeu:
a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, e eu e o teu povo? Será que não é fato de andares, se não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isto a você. Farei isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu conheço o teu nome. Isso aconteceu logo depois que Moisés deu a bronca para a galera. Moisés disse: ó, vocês são malucos, vocês não deviam ter feito isso, vocês traíram ao Senhor, mas agora eu vou lá falar com ele. E Moisés vai para a tenda do encontro, longe, não existia tabernáculo ainda, não existia nada disso. Moisés montava uma tenda para ter um encontro com Deus, para falar com ele, e ele falou tudo isso. Sabe, o que te permanece na presença de Deus é a busca pelo conhecer de Deus. Conhecer de verdade. Conhecer quem Ele é. E a gente pensa às vezes que isso está atrelado somente agora para a nossa realidade com Cristo. Mas isso já acontecia lá atrás. Moisés falava face a face com Deus como se fosse um amigo. Pois esse ele buscava regularmente. Cara, me faça saber o seu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Você tem conhecido Jesus nessa semana? De forma muito intencional. Tu tem, aberto a tua tenda. Hoje, você não precisa montar uma tenda, criar algo especial. Não. A tenda, o templo, hoje é você. Você tem preparado o teu tempo, você tem preparado o teu coração, você tem preparado aquilo que você é para Deus, para ter um tempo com Ele, tempo de entendimento, para buscar o caminho do Senhor, saber para onde você vai, porque a gente está tomando posicionamentos e direções, às vezes, voltados no que a gente quer, no que a gente quer fazer. A gente está indo, esperando que alguma coisa está acontecendo, mas o Senhor não está com a gente. E Moisés está um posicionamento que Deus disse: Senhor, nós não sairemos daqui se não for com o Senhor. Eu não farei nada se não for com o Senhor, Deus. Nada, não farei nada, não vou sair desse lugar. Você pode mandar o anjo mais top que tem aí no céu, eu não vou sair desse lugar se não for com o Senhor. Porque não é os mandamentos, não é a lei que separa a gente do povo, é a tua presença. É a tua presença, Deus, no nosso meio, que separa a gente de qualquer outro povo nessa terra. É a tua presença e nada mais. Mais para frente, capítulo 33, versículo 18. Moisés diz: peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Olha o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. No final de Deuteronômio, diz que nenhum homem naquela época, a Bíblia traz assim, não houve nenhum outro homem que teve um relacionamento tão face a face com o Senhor como Moisés teve. O Senhor mostrou a sua glória de forma que a gente talvez nunca experimentou
talvez a gente só vai contemplar quando nós morremos ou quando nós fomos arrebatados. Depois disso, Moisés volta ao Monte Sinai para pegar as outras tábuas que ele quebrou quando ele desceu na primeira vez. Ele brigou com o povo, ele juntou a pedra, quebrou todas as tábuas. E ele sobe de novo a segunda vez, para pegar de novo tudo aquilo que o Senhor estava ordenando e mandando para o povo. Sabe, mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de Deus dar uma segunda chance para esse povo, mesmo depois de eles terem visto todas as maravilhas de Deus, as pragas, o mar vermelho se abrindo, ver comida todo dia no chão, as codornas, tudo, mesmo Deus provendo tudo, Deus mostrando todas as coisas, fazendo tudo, o povo era teimoso. O povo continuava teimando contra Deus, continuava provocando a Deus, continuava nas mesmas coisas, dizendo: nós não temos água, nós não temos... Sabe, continuavam fazendo as coisas, continuavam pecando contra Deus, continuavam. Quero que você reflita. O Senhor te libertou e hoje você é livre. Só que nesse momento, eu e você estamos passando por um deserto até que o Senhor venha. Nós estamos passando por um deserto. Lembra que eu disse que tudo é um reflexo do que aponta para Cristo? Jesus, Ele veio para nos libertar. E Ele nos libertou. E Ele é quem nos guia. Ele é a nossa nuvem de fumaça, Ele é a nossa voz, Ele é aquele que a gente busca na tenda do encontro, no tabernáculo, é Ele que nós nos sacrificamos todo dia, é por Ele. É por Ele. Aqui a diferença é que era para o povo, mas com Cristo, Deus nos dá uma nova aliança. Essa aliança que eu estou falando para vocês é do povo hebreu. É do povo hebreu. A nova aliança é com Cristo. Falando sem microfone, bom? Mas a nova aliança agora não é mais lá no Monte Sinai. A nova aliança é quando Jesus está sentado com seus discípulos à mesa, dizendo: este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês, e esse é o cálice da nova aliança. Da nova aliança. Existe uma nova aliança sobre mim, sobre a sua vida, que nos lava e nos salva. É o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos salva. Obrigado. Só que, da mesma forma que eu disse para vocês, nós fazemos as mesmas coisas que o povo hebreu fazia no deserto. Nós abandonamos a promessa, nós abandonamos a aliança de Deus, só que a graça do Senhor continua sobre a sua vida. A porta está aberta ainda para você se redimir, para você se arrepender e voltar. Da mesma forma que Moisés veio diante da presença de Deus: Senhor, eu ainda te quero, nós somos teus povos, eu ainda faço parte dessa aliança. Sabe? Então o Senhor continua te chamando. E eu quero contar algo para vocês que aconteceu essa semana comigo, que me pegou muito forte, porque coisas muito extraordinárias aconteceram nesse final de semana. Muito mesmo. Só que sexta-feira eu peguei um Uber, saí do trabalho, indo de volta para casa, e eu fui conversando com ele. Primeiramente eu achei que ele já estava alterado com uma droga, porque ele não estava falando nada com nada. Só que eu fui percebendo a conversa, fui percebendo as coisas e falei: Senhor, o que o Senhor tem para esse cara? O que você está querendo dizer para ele? A gente chegou num momento na conversa onde ele começou dizendo: não, já fui de igreja. Ele pegou do lado do banco assim: eu tenho uma Bíblia aqui,
que ele começou a argumentar, tipo, não, eu já preguei, ele tinha a oportunidade de curar 2 pessoas na minha vida, já falei de Jesus para outras pessoas na minha vida, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz lá, não sei o que, fiz várias coisas. Eu falei, mas e hoje? Hoje? Hoje estou vivendo minha vida, ele falou bem assim, cara. Não falou que não acredita, mas ele falou, o tempo já passou, sabe? Eu falei, não está certo isso. E aquilo foi me gerando constrangimento, sabe? Porque ele foi falando assim, isso tudo aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. O povo de Deus no Egito viu coisas talvez muito mais grandiosas do que você já viu. Muito mais extraordinárias, sobrenaturais do que você já viu. Mas isso não significa que talvez daqui 10 anos você vai estar continuando a ver esse Deus. Pergunte para o seu coração, como que você vai estar daqui a 10 anos? Pergunte assim, de verdade, como que você quer estar daqui a 10 anos? Daqui 20 anos? Você quer continuar amando o Senhor? Você quer continuar querendo mais dele? Não é através só de experiências. É através de conhecer quem é Cristo, de conhecer mais dele, de buscar intimidade com ele todos os dias, de saber quem ele é, de saber quem ele é, de descobrir quem é o Senhor, de ter uma experiência que não é só momentânea aqui no culto, é uma experiência de revelação de Deus. Quando você está no teu quarto e Deus se revela a você, Ele dá um entendimento da palavra que não foi dado no YouTube, no Google, não foi nada, é o Senhor falando pela palavra para você assim, olha, abra os seus olhos nisso, abra, esse sou eu, a Bíblia, a palavra, esse sou eu, é o Senhor querendo falar com você. Só que a gente precisa ter constância todos os dias, cara. E se você conseguiria manter essa constância por 40 anos, por 14.600 dias, você consegue se ver fazendo? Se consegue, glória a Deus, mano. Glória a Deus. Mas eu estou te dizendo que o povo hebreu não conseguiu. E eles viram muito mais coisas do que vocês. O povo hebreu se rebelou contra Deus no final, e é por isso que eles passaram 40 anos no deserto. Porque eles viram a terra prometida, e eles falaram, a gente não vai conseguir, é melhor a gente ter morrido no Egito. Cara, a gente precisa, Deus já nos libertou, só que a gente precisa se libertar da mente de querer voltar as coisas para trás. E eu falei tudo isso e, beleza, Vitor, e agora, qual que é a terra prometida? Em Apocalipse 21, João disse, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E eles enxugará todos dos olhos toda lágrima, e já não existe mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará estas coisas, e eu serei o Deus deles, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos,
aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago que será queimado com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando vocês leem ou escutam esse texto, vocês não conseguem ver que, da mesma forma que Deus prometeu uma terra prometida para o povo hebreu, Deus está prometendo uma terra prometida para eu e para você. Deus enviou espias para ver a terra prometida. Deus mostrou a João a terra prometida. E ele disse tudo que vai ter lá. Se você continuar lendo, tem muito mais coisa. Muito mais. E eu te pergunto, a gente zomba do povo hebreu falando que eles eram teimosos, mas muitas vezes nós, eu e você, somos também. Só que o meu coração quer viver perto da presença de Deus durante esse deserto. Quer viver seguindo a coluna de fumaça. Quer seguir esse Deus. Sabe o que acontece quando o povo se rebela e fala assim, e Deus fala, vocês não vão entrar na terra prometida, porque vocês se rebelaram contra mim, porque vocês vão voltar para o deserto, vão ficar lá, e essa geração não verá a terra prometida. Sabe o que a galera faz? Não, a gente vai, o que você falou, a gente vai. E Moisés falou assim, o Senhor não estará com vocês. E eles vão, e eles não. A gente, eu e você, a gente precisa estar seguindo a nuvem de fumaça. Eu e você precisamos estar juntos, unidos, seguindo a nuvem de fumaça. Eu e você precisamos estar se ajudando para não ficar aborrecido, para não ficar teimoso contra Deus. E algo que queria fechar essa mensagem o povo hebreu fazia tudo isso porque ele esquecia-se de Deus. Ele esquecia-se de Deus. Quando todos esses momentos que eu disse para você, é porque eles esqueciam quem Deus era, mesmo eles vendo no monte. Eles esqueciam quem Deus era. Não era o Deus que livrou eles do Egito. Era o Moisés que livrou a gente do Egito. Não era a liderança de Deus, era a liderança de Moisés. O povo não entendia, ele não conhecia, ele se esquecia. Mesmo Deus dando maná todos os dias. E Deus me incomodou para falar isso para vocês. Não se esqueçam do teu Criador. Não esqueças daquilo que você disse. Talvez você teve um momento com Deus tão precioso no final de semana, e você anotou isso em algum lugar. Tem algum caderno seu, e está escrito aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus te pediu, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus está te chamando. Está escrito em algum lugar? Porque o teu cérebro, daqui um mês, ele vai esquecer todas as palavras. Daqui um ano, você não vai lembrar de 70% do fígado. Daqui 10 anos, você vai lembrar de alguma coisa? Escreva, lembre-te de Deus, lembra dele todos os dias, lembra daquilo que ele fez, lembra daquilo que ele está fazendo, continua lembrando todos os dias, porque se você vive uma vida achando que Deus não está com você, você se esquece dele, você faz as mesmas coisas que o povo hebreu fez lá no passado, e você perde de estar na terra prometida. Coloca uma música no fundo para isso. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, Pai, eu amo cada um dos meus irmãos que está aqui, Senhor. Eu estou muito feliz, Senhor, que eles viveram esse sábado, esse final de semana. Pai, meu coração, Senhor,
você ia para ver, Senhor, eles daqui a 10 anos, Senhor, queimando da mesma maneira. Queimando por Ti da mesma maneira, Senhor. Da mesma forma que Josué e Caleb, quando olharam a terra prometida, e foram os únicos que o Senhor poupou naquele tempo, de viver na terra prometida, Senhor. Mas, quando chegou o momento, eles disseram: ainda me sinto como se eu fosse jovem. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que cada um aqui, Pai, possa estar vivendo algo com o Senhor, Deus. Possa estar vivendo algo com o Senhor. Você está vivendo hoje, mas continue vivendo daqui 10 anos, daqui 20, 30, 40, 50, 60 anos, Senhor. Que eles possam te conhecer mais, que eles possam saber que realmente o Senhor é. Que eles possam ver o Senhor face a face, contemplar a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que cada um aqui, Senhor Deus, se comprometa de verdade, Pai, naquilo que disse a Ti, Senhor, que disse ao Senhor, naquilo que fez para Ti, Deus, nessa semana. Se comprometa ao Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que se sente que quebrou a aliança contigo, Pai, vem sobre ele, Pai. Vem sobre essa vida, vem sobre o seu filho, sobre a sua filha, Pai. Reafirmando a aliança do Senhor, reafirmando, Deus, a sua paternidade, a sua filiação com eles, Pai. Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que cada um aqui, cada um que está aqui, é o Senhor que está chamando. É o Senhor que está atraindo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cessa as desculpas, cessa, Senhor Deus, a teimosia, Pai, de não te obedecer, de não seguir o teu chamado, de não seguir aquilo que o Senhor tem pedido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame mais do seu amor, que o Senhor derrame mais da sua presença, Senhor. Que o Senhor possa encontrar favor a eles, porque eles te buscam e buscam conhecer, orientação, conhecer mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não iremos para lugar nenhum se não for aonde o Senhor está. Para lugar nenhum, Deus. Nós não vamos para faculdade nenhuma onde o Senhor está. Nós não vamos para lugar nenhum onde o Senhor está. Não está. Pai, se o Senhor permanece em algum lugar, ali permaneceremos. Se o Senhor se move, Pai, para outros lugares, nós estaremos lá. Tu és, Senhor Deus, a nuvem de fumaça que nos guia. Às vezes você ainda está se sentindo no Egito. Às vezes eu estou falando tudo isso para você, falando no deserto, falando numa terra prometida. Mas você ainda às vezes se sente preso no deserto. Se sente cativo no Egito. Só Jesus pode te libertar.
Só Jesus pode te livrar, só Jesus pode te resgatar. Não é um homem que vai, não é uma pessoa que vai vir falar, não é uma música, não é um vídeo no YouTube, não é. É o Senhor Jesus, o único capaz de te libertar. Se você se sente hoje assim, eu te convido a vir aqui para frente e se ajoelhar.